Pedimos a todos que fiquem em posição para começarmos o hino nacional. Para o uso da palavra, o coordenador-geral da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Apoie-me, Paulo Tupiniquim. Olá, parentada, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia à nossa mesa aqui, em nome do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu cumprimento a todos aqui presentes, cumprimento todos os meus parentes aqui presentes, em nome de todos os povos indígenas do Brasil e em nome dos nossos guerreiros que tombaram na luta pela defesa dos seus direitos, pela defesa dos seus territórios. Senhor presidente, a APIB, ela é uma organização indígena que tem como missão lutar pela defesa dos direitos dos povos indígenas do Brasil. É importante nós ressaltarmos aqui que nós representamos os 305 povos existentes nesse Brasil. E segundo os dados do IBGE, os mais de 1.600.000 indígenas que existem no Brasil inteiro. Somos
povos com diferentes culturas, com diversidades de cultura, com mais de 270 línguas faladas, e que passamos por diversas dificuldades. É importante a gente ressaltar que nós da PIB lutamos pela união, pela diversidade e pela pluralidade étnica dos povos indígenas brasileiros. E que nessa plenária do Acampamento Terra Livre, na 19ª edição, é importante dizermos que vencemos um governo genocida, um governo etnocida, um governo anti-indígena, e estamos no novo patamar da nossa história. Um novo patamar da história da política indigenista do Brasil. Quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para agradecer a Vossa Excelência, para nos deixar governar o Brasil com Vossa Excelência, colocando a nossa parente Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, a nossa parente Joênio Wapichana na presidência da FUNAI, e o nosso parente Weibe Tapeba, que é cria da organização da APOIME, que é a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, na CESAI. Isso é uma satisfação imensa para nós, porque podemos dizer que hoje nós somos os protagonistas da nossa história e que nós estamos fazendo política junto com Vossa Excelência. Assim nós queremos ouvir aqui de Vossa Excelência sobre a homologação dos nossos territórios. Nós temos mais de 800 terras indígenas que precisam desse processo de demarcação, desde o processo de identificação, demarcação, homologação e desintrusão. Quero dizer aqui com muita tristeza no meu coração, dos nossos parentes que sofrem sendo criminalizados lá nas suas bases, dos nossos 8 parentes Guarani Kaiowá que estão presos injustamente por defender os seus territórios. Dizer também aqui sobre as grandes mineradoras que adentram e invadem os territórios indígenas, que contaminam os nossos rios, desmatam as nossas florestas, como, por exemplo, o crime da barragem de Fundão em Mariana, que deixou os nossos parentes Krenak e o povo Tupiniquim e Guarani do estado do Espírito Santo sem poder exercer as suas atividades. E até hoje, sem nenhuma compensação, né, e sem nenhum reparo daquele estrago causado nas vidas daquelas pessoas. Sabemos que, ainda dentro do Congresso Nacional, existem as forças anti-indígenas que tramam contra o nosso povo. Mas nós acreditamos em Vossa Excelência. Acreditamos nas pessoas que estão ocupando os espaços estratégicos dentro do governo de Vossa Excelência. E precisamos que Vossa Excelência assuma o compromisso e crie um cronograma de, nesse governo, possa ser demarcado o maior número de terra indígena para as populações indígenas do Brasil. Precisamos ainda, senhor presidente, que o senhor, com toda a sua equipe, possa sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para votar o marco temporal. O marco temporal que reconhece apenas como terra tradicional aquelas que estavam ocupadas em 1988. Nós existimos desde antes a Constituição. Os nossos territórios existem desde antes a Constituição Federal Brasileira. Como podemos ser tradicionalmente reconhecidos apenas a partir da Constituição? Então, não ao marco temporal. E pedimos ainda, senhor presidente, para poder encerrar a minha fala, que o parecer 001 da AGU, ele tem que ser revogado, porque é ele quem cria, que dá origem ao marco temporal. E quero dizer mais ainda, encerrando, e desde já agradecendo a Vossa Excelência, né, e nos colocando à disposição, como povos indígenas do Brasil, que nós estamos juntos para governar com o Senhor. E, em qualquer momento, pode contar com a PIB e com todas as suas organizações de base. APOIME, COIAB, Atiguaçu, Conselho Terena, Comissão Guarani Virupá, Arpim Sudeste e as demais outras. Muito obrigado. A seguir,
Para uso da palavra, a coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, e da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Amiga, Juliana Querechu Guarani. Bom dia a todas e a todos, os parentes. Cumprimento a mesa, as nossas lideranças. É um momento histórico para todos nós. Estou aqui hoje, Ju Querechu, representando o meu povo, que é o Buá Guarani, representando o povo Guarani e a Comissão Guarani Urupá, que me proporcionou estar também dentro da coordenação executiva da APIB. Hoje estamos na 19ª edição do acampamento Terra Livre. Estamos hoje, a APIB, representando a Articulação dos Povos Indígenas em conjunto com suas 7 organizações regionais de base. Mobilizar a luta do movimento indígena pelos direitos à demarcação há 19 anos. Esse acampamento Terra Livre, essa edição, é só mais uma. A gente sempre construiu, a gente sempre lutou, com muito sangue e suor. Hoje estamos aqui respirando fundo, mas nunca esquecendo esse histórico de muito sangue, de muito suor que lava esse território. A gente ressalta e relembra todos os ancestrais e todas as lideranças que aqui tombaram. Lembrando de todas as mulheres que em nossos territórios foram massacradas e ainda hoje, todos os dias, acordamos com mais uma mulher sendo morta, vítima de estupro, vítima dessa violência que a gente tem passado durante 522 anos. Não podemos esquecer nunca. Esse acampamento Terra Livre é nosso. Estamos aqui relembrando sempre que a nossa luta não é só de nós. Enquanto não houver uma consciência de toda uma população que tem que entender que a luta dos povos indígenas é de todos, a gente não poderá mais, cada dia, estar à frente. Sermos esses muros naturais que protegem esse mundo. Somos nós, os corpos que estão sendo impactados todos os dias. Somos nós que estamos passando por violências e por toda essa mudança climática. Quero aqui trazer do quanto é necessário relembrar de uma ancestralidade que nos permitiu estarmos hoje. Hoje, como representante dentro da APIB, dessa organização também, trazer que os nossos povos do Sul estamos sofrendo todos os dias, estamos sofrendo com todo esse massacre que tem acontecido diariamente. Eu, como Juliana Querechu, do povo Guarani, aqui trago essa voz dos povos do Sul, dos povos que estão ali na Mata Atlântica. Para concluir a minha fala, quero deixar aqui um poema que eu fiz para trazer, para falar hoje, para todos nós, povos indígenas, para todos que aqui hoje estão olhando esse momento, esse dia, essa manhã. Mas quero trazer aqui para todos que não puderam entrar, que estão ouvindo minha voz ali fora. Somos todos indígenas, somos todos participantes desse território, desse acampamento Terra Livre. Não é porque vocês não conseguiram entrar que não estão aqui dentro.
nossos espíritos, nossa força ancestral, nossa sabedoria, nossa espiritualidade se esteve todos juntos. Povos árvores ancestrais, povos raízes, povos troncos, povos galhos, povos folhas, povos flores, povos sementes. Somos elas e eles que foram e sempre estiveram aqui. Somos povos que aqui viveu, que aqui vive e viverá. Somos povos que voam das copas das árvores como os pássaros. Somos povos fazendo-se ecoar o canto mais sagrado pela floresta adentro. Somos povos fazendo danças que faz tremer o chão das florestas e as grandes cidades. Somos povos biomas, somos muitos, já fomos muito mais. Somos a força e a resiliência que mantém intocáveis os nossos territórios e os nossos biomas onde estamos enraizados. Somos povos raízes que estão fincados nesse território sagrado. Somos povos raízes espalhados por esse território ancestral que chamamos Brasil. Somos povos raízes profundos que a cada dia se afirma e reafirma com sua profunda sabedoria. Conhecimento ancestral. Somos raízes, troncos, galhos, folhas, flores, sementes que se espalham através dos ventos pelos ancestrais que sopram aqui. Somos povos, somos língua, somos cultura, somos dança, somos cores, somos muito, somos todas e todas elas ancestrais que aqui viveu e viverá. Somos povos indígenas, somos povos originários. Não existimos só no dia 19 de abril. Salve a força ancestral que aqui vive e viverá em nós. Vivemos e resistimos há mais de 522 anos e resistiremos e lutaremos o quantos anos for necessário. Salve a força, salve a espiritualidade de todos os povos. Viva nós, povos indígenas desse território! Aqui estamos, sempre estaremos. Agradeço a todos os parentes e parentas, porque de nós vive-se essa terra e com nós também essa terra estará. Essa força que me proporcionou estar aqui hoje é de todos vocês. Não é só do meu povo Guarani. É de todos nós. Essa força é de todos vocês. Agradeço imensamente a presença e a todos os parentes que estão ali nas suas barracas. Essa noite não foi fácil. Mas só nós sabemos de fato qual é a nossa luta, porque nós que passamos todos os dias aqui, passando por todas essas dificuldades, mas entendemos também que nossa força, nosso movimento, nossa organização que faz diferença e pode sim parar o Brasil. Estamos hoje aqui demonstrando mais uma vez essa nossa força. A Gudjevete é para quem luta. Salve os povos originários e obrigada. Agora a nossa grande liderança, o cacique Raoni Caiapó, fará o uso da palavra. Ang melody kunjali kredi ka ben mas. Dia ka kwe ba bifuran ka ba. Halak kuni pumun halak kuni kami kirai.
Kami ya mea mau ika benane ika ju. Ju maro bene juro le. Baria benole boy. Ali ika ben ma tanea. Bom dia a todos. Hoje estamos aqui nesse grande encontro que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a partir de agora eu vou começar a fazer uso da palavra e falar com todos vocês que estão aqui presentes. Mame mane. Iju mari jau. Yane. Kube manam kumne. Geja ba ai te a ro mea mane ga mea ma. Puka mea mo no koya jolo ketia. Banyak kan kumai nak kata, ge, bari mea kuni ma bukan kau be, mea min bukan ya ka be, kuali kali pele warumai orang ke, kuali mandai lele warumai, kuda pio mono, bukan kelekan kuda pio mono ya out ke tanya. Tudo que penso é bom, é positivo. E quero falar novamente hoje. Tem muita terra indígena que não está demarcado. E eu vou falar com o presidente Lula agora, para ele agilizar demarcação de terras indígenas para os parentes que não têm. Mas também, vocês precisam defender esse território, para não deixar o garimpeiro entrar nesse território, para não deixar o madeireiro entrar nesse território. Ya kata bari ai te benole boy. Ya kata ba haraja pe kaju kuma renge bari ba ko kangon. Haraja pe kaju pi o kuma renge no ton. Ha pui wai ba kwe jagan. Haraja pe jagaju kule. Ge mara por nai ma pio khamni dai ne kume. Ge mana apoi me hari kwai ba kota fe kwai ba mo ha pe nya mo pio ka flinge ali tebe a me siang kam me ne maro ka ben kam mare meng be go kre ge bin ge ja me ona mim o pe nya mo de mo ne ba kumar ba jo kumani kine kum kuami beija ne ba ma kumane tania. Nesse segundo encontro, que estamos aqui, eu, junto com Lula, presidente Lula e todos vocês, eu quero falar sobre o plano de trabalho. O presidente Lula precisa rever recursos financeiros para atendimento de nossos povos indígenas. A FUNAI precisa de recurso financeiro. A CESAI precisa de recurso financeiro. E também o próprio presidente Lula me falou, está na hora de próprio povo indígena assumir esses órgãos. E eu também concordo e apoio essa ideia. Tamninga kolondali yang medali, bane bai be me jinget, bane bai be me bam. Ia me kunin mari, ia me kunin de kume jo kre. Moika benari bade bayaka ado rura ba me maunu nyum ka ben kam yang sam ka ya me bengo kreta ami ma peyo mon batu mari kumen tam ka ba ai tak marenge ami bene pi o me mo no ka me ka mo aja peyo yo wa mono ka juna bom. É isso. Eu me considero como o tio de todos vocês. Eu me considero como avô de todos vocês. Porque eu sempre penso em todos vocês. Também sempre defendi todos vocês. E eu participei da posse do presidente Lula. E ele me falou que iria colocar próprio
indígena para ocupar esses órgãos para trabalhar. Mas agora eu quero pedir para ele fortalecer com recurso financeiro esses órgãos para vocês trabalhar. Lembra mame kaju mi marawane ijumari jane kube me ijumari mejo ijumari jane ibe kube me te viaja tara rai mamba kube bene juara kuni mame me ne ikabene kumare nyaroi ba araba mi gatu krenwali tania. É isso, meu pensamento é positivo para povos indígenas, porque eu sempre pensei que a população indígena precisa crescer também, precisa aumentar. É isso que eu sempre defendi quando encontro com o presidente da República. Guetuara, acaba na ignorância, Guetuara. Yabi bara me manen me kunio tu na biga ben hoi no re tania. Neste instante, a senhora Val Eloy Terena, coordenadora executiva da APIB, da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade de Amiga, entregará ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a carta final do acampamento Terra Livre 2023. A seguir, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e a presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, assinam o termo de execução descentralizada, TED, para aquisição de insumos, ferramentas e equipamentos para casas de farinha, voltadas para a recuperação da capacidade produtiva da comunidade indígena Yanomami, no valor de R$12.300.000. Agora fará uso da palavra a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Zaneco Emo, bom dia. Bom dia a todos e todas meus parentes aqui presentes na 19ª edição do acampamento Terra Livre. Quero aqui cumprimentar, agradecer e parabenizar nas pessoas do Kleber Caripuna e do Dinamanto Chá, a todos os parentes da Coordenação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, pela realização da 19ª edição do acampamento Terra Livre. Cumprimento e parabenizo também os parentes que estão aqui representando as organizações regionais de base da APIB, ARPIM Sul, ARPIM Sudeste, Comissão Guarani Verupá, Conselho do Povo Terena, Atiguaçu, Apoime e Coiabe. Cumprimento também a minha amiga Braulina Baniwa, coordenadora executiva da AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, representando aqui todas as mulheres terra, mulheres bioma, mulheres semente, mulheres raiz, mulheres água. Quero saudar com muito carinho a presença de nossa grande liderança, o cacique Raoni. Cumprimentar aqui a deputada parentíssima Célia Chacriabá, o nosso secretário de Saúde Indígena, Veibe Tapeba, a nossa presidenta da FUNAI, Joênio Apichana. Também quero cumprimentar e agradecer a presença dos nossos parceiros de governo que estão aqui presentes, a ministra Cida Gonçalves, ministra da Mulher, ministro Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência, ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, os ministros Wellington Dias, quem mais tem ministro aí? Ministra Esther, do EC da Gestão e Inovação, ministro Paulo Pimenta, da Comunicação, cumprimentar aqui o senador Randolph, né, que estará aqui presente, e quero agora fazer uma saudação muito especial à nossa querida Janja, primeira-dama aqui presente, e ao nosso querido presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aqui ao nosso ATL. Hoje é um dia bastante especial. A presença de cada um e cada uma de vocês aqui hoje tem um significado muito importante para os povos indígenas do Brasil. Nos últimos anos, nós sofremos as consequências de uma política totalmente voltada à negação dos direitos indígenas, com nenhum centímetro de terras demarcadas. Uma institucionalização do genocídio, através do enfraquecimento das políticas indigenistas e ambiental pelo Estado brasileiro. Vivenciamos a intensificação dos ataques aos povos e terras indígenas, a negação do direito à consulta livre, prévia e informada, a perseguição e a criminalização dos defensores e defensoras dos direitos humanos e socioambientais. E retrato aqui, né, o exemplo dos 9 Guarani Kaiowá que seguem presos no Mato Grosso do Sul na luta pelo seu território. Trago aqui também o desmantelamento da FUNAI e da CESAI, inviabilizando o acesso aos serviços de saúde pelas comunidades indígenas. A extinção da participação social e perseguição às organizações. O tratamento dos povos indígenas como empecilhos para o desenvolvimento do país e a criminalização das lideranças indígenas. O resultado disso, presidente Lula, foi o aumento do número de ameaças, mortes, doenças e violências contra nossos corpos, povos, culturas e territórios. O aumento das invasões aos territórios provocou um aumento enorme de crimes como o garimpo e o desmatamento das terras indígenas. É claro que isso tudo nos afeta.
mas isso afeta também aos não indígenas. Esse tipo de ação criminosa afeta o ar que nós respiramos, que é o mesmo ar que todos respiram. Afetam o acesso à água limpa, de que nós precisamos, mas que é a mesma água que todos bebem e que precisam para sobreviver. Empobrece o solo da terra, que é a nossa grande mãe, mas que é também mãe de todos vocês. E muita gente não se importa com isso. Nós nos importamos muito com essa destruição. Nós fazemos a nossa parte todos os dias. Nós, povos indígenas, como eu sempre faço questão de lembrar, representamos somente 5% da população mundial, mas protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Então, eu quero, junto com o presidente Lula, reassumir e reafirmar o compromisso de avançarmos juntos neste governo, na demarcação e na proteção das terras indígenas, para mudarmos essa realidade de destruição dos nossos biomas, dos nossos recursos naturais e na defesa da nossa diversidade sociocultural e das nossas vidas indígenas, porque somos guardiões da Mãe Terra. É importante a gente lembrar que as violações aos nossos direitos não se limitaram aos últimos 6 anos. Por mais de 500 anos, nós, povos indígenas, sofremos as consequências de um projeto colonial que desconsiderou as nossas ciências, nossos saberes e nossas culturas, as nossas línguas, nossas crenças e rituais. Somente agora, em 2023, o Brasil deixou de ter no seu calendário o Dia do Índio, para ter uma data que celebra os povos indígenas. Somente agora, em 2023, o governo federal redesignou o órgão indigenista, que passou a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas e não mais Fundação Nacional do Índio. E hoje, pela primeira vez na história desse país, temos o Ministério dos Povos Indígenas na estrutura do governo federal. Hoje, nós estamos à frente desse primeiro ministério na história do país. Isso é um fruto da nossa luta. É uma conquista alcançada pelo movimento indígena. Essa nossa conquista foi reconhecida pelo presidente Lula. Nós agradecemos ao senhor por isso, presidente. Pela importância do seu ato de reconhecer essa lacuna de representação indígena no Poder Executivo Federal. Mas também precisamos dizer que a criação do Ministério é apenas o primeiro passo. Precisamos avançar. E todos nós sabemos que esses resultados positivos dependem necessariamente da garantia dos nossos territórios. As primeiras ações para a realização de uma política indigenista concreta e positiva para os povos indígenas são o reconhecimento e a proteção das terras indígenas pelo Estado brasileiro. Hoje, no Brasil, somos 305 povos diferentes. Temos identificadas 274 línguas indígenas. Essa diversidade cultural é uma enorme riqueza para o nosso país. É comum ouvirmos a afirmação de que as terras indígenas somam 13% do território nacional. Esse número precisa ser detalhado para que se compreenda todo esse quadro. Primeiro, porque cerca de 93% das áreas demarcadas no Brasil estão concentradas na Amazônia brasileira. Por isso, cerca de 40% da população indígena que vive nos estados do Sul, Sudeste, parte do Centro-Oeste e Nordeste estão apenas nos 3% da superfície demarcada restante.
Outro dado é que quase 10% do total das terras demarcadas não estão na posse plena dos seus respectivos povos, como a Constituição garante. Essas terras, mesmo demarcadas, estão impactadas por sobreposições, empreendimentos, grilagem, ocupações e invasões para a prática de uma série de crimes, como, por exemplo, a extração ilegal de madeira, de garimpo, de pesca e caça ilegais, e o uso dos territórios também pelo narcotráfico. Por isso, a gente precisa lembrar da importância da proteção e da fiscalização permanente, e da desintrusão desses territórios. As terras indígenas, como todos sabem, pertencem ao patrimônio da União. E como é que a União tem protegido esses territórios? A ocupação garimpeira da terra Yanomami deixou claro que o Estado não vinha dando a atenção devida aos territórios indígenas. Nós queremos mudar esse cenário, junto com o presidente Lula. Proteger os territórios é garantir a vida dos povos indígenas, é assegurar a diversidade cultural, é proteger os recursos naturais dos nossos biomas, é enfrentar as emergências climáticas. Nós temos populações indígenas presentes em muitos contextos diversos ao nosso país. Temos desde comunidades que, pelas mais diversas razões, vivem em contexto urbano e buscam acessar políticas públicas e serviços públicos universais ou diferenciados, até povos isolados que, para sobreviver, dependem de uma ação, proteção intensiva e permanente de seus territórios pelo Estado brasileiro. Não queremos que nosso governo seja responsável pela extinção de mais nenhum povo originário no Brasil. É fundamental a gente firmar esse pacto de governo em defesa dos povos e territórios indígenas. Os povos indígenas no Brasil sofreram graves violações de seus direitos humanos em diversos períodos da história. E nós precisamos reconhecer isso e avançar nas reparações necessárias e possíveis aos povos indígenas. Criar a Comissão da Verdade Indígena é uma medida fundamental para promover o início dessa reparação. E para garantir que não haja repetição desse vergonhoso episódio da nossa história. A garantia da posse plena dos territórios pelo Estado aos seus povos é também uma forma muito importante de reparação dessas violações. Eu gostaria ainda aqui de compartilhar com vocês algumas ações que temos realizados em cooperação no governo. Os esforços conjuntos que têm sido feitos com o Ministério da Justiça, por exemplo, no combate ao garimpo e ao tráfico em terras indígenas. E aqui, ainda hoje ou na segunda-feira, vamos publicar esse Comitê Interministerial Permanente de combate ao crime organizado e o planejamento e acompanhamento de ações de proteção e desintrusão das terras indígenas. Junto com o Ministério da Saúde, estamos trabalhando no restabelecimento da atenção à saúde do povo Yanomami e com a ministra Marina Silva e sua equipe do Ministério do Meio Ambiente para a retomada da implementação da PNGAT. Com o Ministério da Gestão e Inovação, estamos trabalhando firme pela aprovação das medidas para o fortalecimento dos servidores e servidoras da FUNAI. Com o Ministério dos Direitos Humanos, do querido Silvio Almeida, o Ministério está empenhado em cumprir todas as decisões internacionais em favor dos povos indígenas no Brasil, em especial as medidas cautelares e medidas provisórias do sistema interamericano. Não à toa, minha primeira missão internacional como ministra foi para dialogar sobre as medidas cautelares da Raposa Serra do Sol e a tese do marco temporal. Nosso objetivo é constituir planos de ações
concretos para responder todas essas determinações. Sobre a recomendação que vence hoje, no caso de justiça, para Bruno, Dom e os povos do Vale do Javari, assumo o compromisso de, juntamente com a FUNAI, implementar ações efetivas, como o fortalecimento das bases de proteção medioambiental dos territórios, implementando mecanismos que permitam, com ampla participação dos peticionários, visibilidade e alcance internacional. Também quero compartilhar com vocês uma outra ação importante a que temos nos dedicado. O Ministério dos Povos Indígenas e a Itaipu Binacional iniciaram tratativas com o intuito de promover ações de reparação histórica dos impactos sofridos pelo povo Avá-Guarani e seus territórios, envolvendo a hidrelétrica de Itaipu. Será criado um grupo de trabalho com a participação de membros da empresa e representação dos indígenas para propor ações voltadas a essa importante reparação. Um grupo do Ministério dos Povos Indígenas, coordenado pela nossa Secretaria Nacional de Direitos Territoriais, estará na região na próxima semana para aprofundar os diálogos com o diretor-geral da Itaipu e sua equipe. Outra questão fundamental que eu quero aqui destacar é a importância da FUNAI na efetivação de uma política indigenista eficiente. A FUNAI é o órgão que executa a política, é o órgão que chega na ponta, nas aldeias. A FUNAI precisa ser fortalecida, precisa ter recursos orçamentários, humanos, materiais e políticos para cumprir sua missão institucional. E vamos atuar para que os servidores da FUNAI tenham também suas vidas garantidas. Hoje, nós temos uma mulher indígena à frente da FUNAI, e isso é uma conquista muito importante para nós. Muito bem, plano de carreira para servidores e servidoras da FUNAI. Eu quero aqui que a gente faça também uma saudação ao nosso secretário, Veibo Itapeba, que juntos estamos compondo esse executivo. Agora, eu quero muito agradecer e parabenizar o presidente Lula. Após 4 anos de uma política que negou completamente os nossos direitos e mesmo contrariando a determinação da Constituição Federal, não demarcou 1 centímetro de terra. O senhor presidente tem a coragem de dar início aqui, hoje, nesse 19º acampamento Terra Livre, a retomada da garantia dos direitos territoriais indígenas, voltado a dar cumprimento ao dever do Estado brasileiro. Sabemos que o ato de hoje é apenas o início desse processo de retomada. Nós sabemos do seu compromisso de, ao longo desse ano, presidente Lula, e dos próximos 3 anos do nosso governo, garantir que as demarcações sejam concretizadas e que as terras indígenas estejam na posse dos seus respectivos povos. Parabéns, presidente Lula. E com isso eu quero encerrar dizendo que nós estamos aqui com o presidente Lula. Estamos compondo este governo com muita alegria e também com muita esperança para escrever uma nova história. Vamos seguir na luta pelo bem viver, em favor do bem de toda a humanidade e do nosso planeta. E nós voltamos aqui a afirmar, junto à maior mobilização indígena do mundo, que nunca mais haverá um Brasil sem nós. Senhoras e senhores, parentes e parentas, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinará os seguintes atos.
Decreto instituindo o Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o PENEGAT. O comitê será composto de forma paritária pelo poder público e pelas organizações indígenas dos biomas e das regiões do país. Entre as suas competências estão a execução da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, incluindo proposições de ações e recursos necessários à sua implementação. Também o decreto de recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI. O Conselho, reformulado em razão da criação do Ministério dos Povos Indígenas, funcionará em caráter permanente, constituindo instância consultiva para a formulação e acompanhamento da implementação da política indigenista do Estado brasileiro. Decretos também de homologação das seguintes terras indígenas. Terra indígena Arara do Rio Amônia, localizada no município de Marechal Taumaturgo, no estado do Acre. Terra indígena Tremembé da Barra, do Mandaú, situada no município de Itapipoca, no estado do Ceará. Terra indígena Rio dos Índios, localizada no município de Vicente Dutra, no estado do Rio Grande do Sul. Terra indígena Avacanoeiro, localizada nos municípios de Minasul e Colina do Sul, nos estados de Goiás. Terra indígena Cariri Chocó, localizada nos municípios de Porto Real do Colégio de São Brás, no estado de Alagoas. E terra indígena Uneiuxu, localizada no município de Santa Isabel do Rio Negro e Japurá, no estado do Amazonas. Senhoras e senhores, parentes e parentas, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olhe, queridos companheiros e companheiras do acampamento Terra Livre, companheiros e companheiras indígenas do Brasil. Eu quero começar cumprimentando o meu querido Raoni Matecutere, da liderança indígena tradicional da Amazônia. Eu acho que hoje o Raoni representa o decano dos indígenas vivos nesse país e com uma história extraordinária de resistência em defesa dos direitos indígenas. Quero cumprimentar a companheira Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, que está apenas completando 4 meses de ministério. Quero cumprimentar o companheiro Wellington Dias, nosso ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Quero cumprimentar a companheira Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Quero cumprimentar a companheira Esther Deck, ministra da Gestão e Inovação. Essa vocês têm, essa ministra vocês têm que aplaudiu muito, porque é ela que está trabalhando o plano de carreira dos funcionários da FUNAI. É ela que cuidou da criação do Ministério dos Povos Indígenas, porque quando nós criamos o Ministério, foi preciso começar do zero a montagem do Ministério, e ela, então, cuidou disso. Quero cumprimentar a companheira Cida Gonçalves, que eu não vi aqui, está aqui na ponta. A Cida Gonçalves, você tem que ficar em pé para o pessoal ver, Cida, a nossa ministra das Mulheres. O nosso querido companheiro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O companheiro Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Por exemplo, a matéria que vai sair hoje na imprensa oficial é da responsabilidade do Paulo Pimenta. Então você precisa bater palma para ele, porque senão não vai sair a matéria adequada. Bem, o nosso querido líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que todos vocês conhecem, a nossa companheira deputada federal Célia Caxiriabá, por meio de quem eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, a minha querida Joênia, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o companheiro Veibe Itapeba, secretário da Saúde, e a Juliana Xerechu Guarani, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Bem, companheiros e companheiras, eu vou ser breve porque eu tenho um outro compromisso que começou às 11 horas e eu já estou atrasado meia hora. Primeiro, eu queria que vocês apenas tivessem consciência de que nós vamos fazer tudo aquilo que nós falamos que íamos fazer durante a campanha. Nós vamos legalizar as terras indígenas. É um processo um pouco demorado. A nossa querida ministra sabe do processo. Tem que passar por muitas mãos. E a gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta. As outras coisas que é importante ter clareza é que nós precisamos cuidar do plano de carreira da FUNAI, que possivelmente seja um dos piores planos de carreira existentes nesse país. A gente vai ter que cuidar, porque tem muita coisa para consertar. Nós pegamos esse país desmontado. Só para ter ideia, nós pegamos setores do governo que tem apenas 1/3 das pessoas que trabalhavam e nós vamos precisar remontar o governo, contratar gente e fazer com que... Não, é que se o companheiro fica com essa faixa levantada, o companheiro tira a visão das pessoas. É melhor trazer a faixa para cá para a gente mostrar para o povo ver. Se a faixa vier para cá, nós mesmos montamos essa faixa aqui para todo mundo ver e para a imprensa ver. Bem, eu quero dizer para vocês, deixa eu levantar a faixa dele aqui.
Olha, hein? Deixa. Cadê o microfone? Alô. Olhe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A mais interessada no plano de carreira hoje é a presidenta da Fundação Nacional dos Indígenas, porque ela sabe de como é baixo o pagamento das pessoas e nós queremos recuperar, porque trabalhar na FUNAI é tão importante quanto trabalhar em qualquer outra repartição pública desse país. Nós não queremos que os trabalhadores da FUNAI sejam tratados como se fossem trabalhadores de segunda categoria. Por isso, a gente vai cuidar do plano de carreira de vocês com muito carinho. A segunda coisa é a questão da saúde. Nós colocamos o indígena para cuidar da questão da saúde indígena. Ou seja, portanto, o papel do nosso companheiro responsável pela saúde é cobrar do governo, cobrar do presidente da República, cobrar da ministra da Saúde, cobrar do ministro-chefe da Casa Civil, todas as coisas pertinentes à área da saúde, porque a gente não pode deixar repetir o que aconteceu com a terra, com os Yanomamis, lá no estado de Roraima. Não pode acontecer em nenhum povo indígena. A terceira coisa é a demarcação das terras. Esse é um processo que a ministra Sônia tem trabalhado com muito carinho, com muita dedicação. Ela vive na Advocacia Geral da União, cobrando do advogado-geral da União para apressar as demarcações indígenas, e eu quero não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada nesse meu mandato de 4 anos. Esse é um compromisso que eu tenho e que eu fiz com vocês antes da campanha. O que nós queremos é, ao terminar o nosso mandato, os indígenas brasileiros estarem sendo respeitados e tratados com toda a dignidade que todo ser humano merece nesse país. É importante a gente criar consciência que os indígenas não devem favor a nenhum outro povo, a nenhuma outra raça. Quando dizem que vocês ocupam 14% do território nacional, passando a ideia de que é muita terra para os povos indígenas, nós temos que responder que antes dos portugueses chegarem aqui, vocês ocupavam 100% do território. Porque se a gente não fizer essa discussão, muita gente acredita que é muita terra. E eles precisam saber do jeito que vocês vivem, do jeito que vocês trabalham. Precisam saber que vocês precisam de mais terra e não numa casinha pequena que nós na cidade estamos acostumados a morar. É preciso respeitar os hábitos e os costumes de vocês e a tradição do povo indígena. E isso é um compromisso que eu fiz durante a campanha e é um compromisso que eu vou cumprir. Veja, eu fui a Roraima, eu tinha acho que 15 dias de governo. Eu jamais imaginei que existisse um governo
que deixasse crianças e pessoas adultas chegar àquelas condições. Pessoas que quase não podiam levantar de fome. Criança com o braço da grossura de um dedo. Por falta de comida num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo. Ou seja, na verdade, aquele povo estava no esquecimento. Aquele povo estava sendo refém de garimpeiros. E nós temos que dizer que cada ser humano vivo nesse planeta é dono de uma árvore que tem 300 ou 400 anos de vida e o madeireiro não tem o direito de cortar aquela árvore para ganhar dinheiro com ela. Nós temos que convencer a sociedade brasileira de que uma árvore em pé, ela vai produzir mais para esse país do que tentar derrubar para plantar soja. Eu vou dizer para vocês, nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas. Terras que podem ser recuperadas e nessa terra pode dobrar a produção agrícola desse país sem precisar mexer com indígena, sem precisar poluir a nossa água e sem precisar derrubar a nossa floresta. Essa é uma batalha, porque é preciso a gente construir a nossa narrativa para que as pessoas não acreditem nas fake news. É muita mentira todo santo dia. É mentira. Desde o começo da história, quando começaram a ir na África, buscar o povo africano para escravizar aqui dentro, o que eles diziam? Nós vamos buscar os negros na África porque o índio brasileiro é preguiçoso. Isso depois de matar centenas de milhares de índios, aí começaram a dizer que os indígenas eram preguiçosos. Agora acha que vocês não têm que ter terra porque vocês não sabem trabalhar. Vocês sabem trabalhar. E se não souber, o governo tem a obrigação de criar condições para que vocês aprendam a trabalhar a terra e plantar aquilo que vocês necessitam. Eu fui lá no acampamento de Roraima, o povo mandando comida em lata para as pessoas comerem, sem nenhum respeito aos hábitos alimentares daquelas crianças e daqueles adultos. Isso vai mudar, definitivamente vai mudar. O mandato é de 4 anos. E nesses 4 anos, nós vamos fazer mais do que fizemos nos outros 8 anos que eu governei esse país. Portanto, gente, não deixe de brigar. Não deixe de se organizar. Não tenho problema nenhum de me cobrar. Aonde me encontrarem, cobrem. Porque o governo existe para atender os interesses do povo e não apenas atender os interesses de uma pequena elite brasileira que tem tudo enquanto o povo não tem nada. Não tem explicação você ter nesse país 33 milhões de pessoas passando fome. Não tem explicação. Então, estejam certos que vocês vão sentir orgulho da gente ter esta companheira como ministra da terra dos indígenas. E essa companheira como presidente da Fundação Nacional dos Indígenas. Porque essas pessoas são as responsáveis de levar para mim tudo o que acontecer de ruim com vocês, para que a gente possa colocar o governo, todos os ministros do governo, todos os ministros têm que saber que têm que atender às reivindicações dos povos indígenas, porque elas foram negadas a vida inteira. E graças a Deus, os povos indígenas começaram a crescer nesse país. Hoje me parece que já são por volta de 800 mil, mas já teve menos. Agora tem 1,7 milhão.
Então veja, dobrou a população indígena do Brasil. Dobrou. Significa que vai precisar de mais terra. Significa que vai precisar de mais saúde. Significa que vai precisar de mais escola. Nós queremos mais médico, mais advogado, mais cientista, porque quando a gente defende a Amazônia, a Marina sabe que a gente não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade, porque nós sabemos que na região da Amazônia mora pelo menos 25 milhões de pessoas que querem comer, que querem ter acesso aos bens materiais. O que nós precisamos é pesquisar, estudar a riqueza da nossa floresta, a riqueza do nosso ecossistema, a riqueza da nossa biodiversidade, para ver se disso a gente consegue tirar e criar um jeito de produção que possa fazer os povos que moram na Amazônia viver com dignidade e viver decentemente. E isso vai acontecer no nosso governo. Um abraço, felicidade para vocês e que passem bons dias aqui no acampamento. Um beijo no coração de cada indígena, de cada homem e de cada mulher. Está encerrada essa cerimônia. Pedimos a todos que aguardem em seus lugares a saída do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da senhora Janja Lula da Silva.